Eu sou de Pernambuco, sou pernambucano, né? Vim para cá com 3 anos de idade, cheguei aqui em 56, 55, mais ou menos. Meu pai foi operário em Osasco, né? Trabalhou na Cobrasma, no Jaguarinas Torcida, etc. Então, assim, a minha convivência foi sempre com o operário. Né? Em Osasco, ela sempre foi uma cidade operária, né? Hoje, no meu caso, uma cidade dormitório. E aí eu fiz Senai, né? Entrei no Senai e tal. E 14, 15 anos fui trabalhar numa ferramentaria. Estava no Senai nessa época, aprendendo ainda, na Leopoldina, na Avenida Monfarrege. E foi ali que começou minha trajetória na militância sindical. Embora eu não tinha essa consciência toda naquela época. Né? Mas através de um ferramenteiro lá espanhol que tinha passado lá pela Alemanha, pela Argentina e estava no Brasil, aliás, um ótimo ferramenteiro, aprendi muito com ele, né? Inclusive política, ele era anarquista. Né? E foi aí que começou. Né? Foi feita algumas greves lá algumas greves lá, nós ganhamos a greve, mas isso pagava só para a gente da ferramentaria. Não queria pagar para as meninas, né? Atraso de pagamento. Eu falei, então, aí o Paco, né, que era coordenava lá, falou, não, se não pagar para todo mundo, a gente não volta, tem que pagar para as meninas também. Elas também são trabalhadoras, tem que receber. E a partir daí eu peguei uma certa consciência. E do Senai, estando no Senai Osasco, participei, assim, quase que diretamente da greve de 68 da Cobrasma, porque eu estava no Senado naquela época, né? Então eu passava de frente, via toda aquela movimentação, aquela ocupação militar em Osasco e tudo mais. Então, né? Terminando o Senado, serviu o Exército, serviço obrigatório do Exército, saí do Exército, fui para Brasília, tinha participado da greve de 68, né? Brasília menos do que a Cobrasma, mas era do mesmo grupo. Dali eu fui para Caterpillar, né? No Senai eu fiz ajustagem de torneira mecânica geral, né? A parte de ferramentaria. Fui para Caterpillar, trabalhei até 73 em Osasco, depois fui para Caterpillar, 74 até 76 fiquei na Caterpillar. Né? Na Caterpillar tinha uma certa movimentação, trabalhamos na organização lá, na Caterpillar, deu algum problema com o DOPS, né? O Anísio Batista trabalhava lá nessa época, o alemão Edmilson Simões, esse que é de São Bernardo, o Stanislau Zermetas, mas ele. Então tinha uma discussão muito boa no banheiro lá, né? E eu era muito jovem naquela época e tal, né? Sempre tive facilidade de relacionamento com os trabalhadores, então eu conseguia mobilizar muita gente e tal. E o colega que fazia cursinho comigo na época ali me alertou que o DOPS estava no pé da gente, tinha muitos agentes do DOPS lá dentro, para tomar cuidado. Naquela época o regime estava muito duro. Então, nós colocamos o pé no freio, que ia fazer uma greve na Caterpillar e tal. Aí saí da Caterpillar, entrei na Bromovelli, começou a trajetória da organização da Bromovelli, conheci o Zé Pedro nos banheiros da Bromovelli também, e vai, né? Fui para a GE, que é uma fábrica na Leopoldina, na Monfarrege, mesma Rua da Zama. Organizamos uma greve, já foi a primeira fábrica a fazer greve na região oeste, depois de 64. Nós organizamos uma greve lá, né? Estava o alemão junto com a gente, o Ercílio. E de lá, da Caterpillar, eu fui para Massey Ferguson, não, da GE fui para Massey Ferguson, no Campo Limpo. Aí saí da Massey Ferguson, entrei fui para também mais uma empresa pequena e fui para a Zama, em 81. Na Zama. A Zama é uma empresa altamente qualificada, trabalhador bem qualificado, salário médio muito alto acima da região, maior salário da região, né? Eles pagavam um salário
bom porque, quer dizer, em relação às outras, porque necessitava de bons profissionais, então tinha que disputar. É igual um time de futebol, né? Para ter jogadores bons tem que pagar muito. Então a Zama era assim. Tinha poucos ajudantes na Zama, né? E os trabalhadores na Zama, muitos qualificados. A qualificação era bem, né? Porque era um serviço de mecânica, mas não é um serviço de produção seriada, é produção convencional. Cada um, né? Um dia faz uma peça, um dia faz outra. Não dá para fazer um processo de produção seriada. Né? Então é isso, né? Minha militância foi nesse sentido. Então, assim, eu sempre me preocupei com a questão da organização, né? Então, chegando lá, já tinha uma comissão de fábrica. Já existia uma comissão lá, que era uma comissão de representantes de fábrica, chamada CRM, que foi montada em 79, em função da greve, da segunda greve que teve em São Paulo, né? Teve 78, 78 e 79. E essa greve durou 15 dias, encerrou a greve, mas a Zama continuou. Né? E o patrão, sabe, ele sempre é importante ele ter um canal de comunicação com os trabalhadores, com o coletivo. Então, era necessário. Então, em função disso, ele mandou montar uma comissão. O Nelson estava participando, passou a participar dessa comissão, ok, né? E passou a greve, e essa comissão ficou uma comissão de bate-papo, de amigo, né? Porque todo patrão quer uma comissão de fábrica, desde que ele tenha o controle sobre ela. Porque quando ele fizer a maldade, ele fala, olha, não foi bem eu que fiz, quem fez foi a comissão. Eles assinaram comigo. Então ele compartilha a maldade, né? Então, ele tendo controle sobre a comissão é ótimo. É a mesma coisa com o sindicato. Todo patrão quer um sindicato, desde que ele esteja do seu lado, porque ele faz o acordo. Ó, eu assinei com o sindicato que eu sou representante de você, não sou eu. Bom, e aí entrei na Zama, teve um enchente em fevereiro, se eu não me engano, em fevereiro de 82, entre 81 e 82, onde teve a fábrica que foi parada 3 dias, porque teve que encharcou a água, entrou água dos motores das máquinas, teve que, né, virou um rio aquela avenida. Né? E eles queriam que compensasse os dias depois. Não vai compensar, compensa, não compensa, aquela briga danada. Começamos a fazer boletim sem assumir quem era, e a diretoria da empresa queria saber quem que era. E eu postei no Nelson, falei, Nelson, fala para ele que se ele der estabilidade para a gente monta uma comissão para conversar. E ele foi, o Nelson já contou essa história aí, então nós montamos a comissão, mas assim, com a assessoria perguntei para a Gilda, ela nos orientou, falou, faça um documento onde a empresa diz o seguinte, eu reconheço o direito dos meus trabalhadores de ser representado por comissão de fábrica e dou estabilidade de 6 meses para todos, né, que se inscreverem para essa comissão, e os eleitos terão estabilidade a ser expressa no estatuto, etc. Então foi assim, foi feito. Ele concordou e tal, aí começou toda a história. A história começa exatamente por aí, né? Então foi feita a eleição, foi eleita uma comissão definitiva. Foi eleita uma comissão definitiva. E o estatuto o estatuto foi baseado no estatuto da Comissão de Fábrica da Cobrasma, né, um estatuto bem democrático, né, que a Comissão de Fábrica pode ser instituída se ela não trabalhar em função dos trabalhadores, que a Comissão de Fábrica, a maior instância é a Assembleia, ela não pode decidir nada, tudo tem que ser decidido na Assembleia. Em cada 6 meses a Comissão de Fábrica tem o dever estatutário de prestar contas para o coletivo da fábrica, ou seja, tem que ter uma Assembleia Geral dentro das dependências da empresa para que seja prestado conta do trabalho semestral. Então, cada 6 meses tem a fábrica parava inteirinha, se ia para o restaurante, toda a fábrica, e era feita uma Assembleia. Né? E nós começamos a avançar na questão, desde a questão do banheiro, da questão do lanche, do refeitório, né, das condições de trabalho, do chicote. O que é o chicote? É a opressão. Porque na empresa não é só a questão salarial que vale. O que conta também muito é a opressão.
Porque a opressão, às vezes, ela pesa mais do que o salário, porque a opressão ela debilita a pessoa fica baixa astral, não dorme à noite, fica preocupado, porque você oprime a pessoa, fica muito. Então, assim, os pessoal mensalista que trabalham no escritório ganham muito menos do que na fábrica. Qual a diferença dos dois? Um anda de gravata, bonitinho e tal, ganha menos, mas não é oprimido. E o que veste macacão ganha mais, mas é oprimido. Então ele sente o peso da opressão, né? Do patrão que grita, que fica... Então nós começamos a organizar por aí, começamos a organizar por sessão, né? Por sessão, nas questões específicas, e começamos a avançar, né? Aí fomos para a questão da redução da jornada de trabalho, fomos a primeira empresa a reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44. Depois que veio a lei, a redução que se deu de 44 foi na Constituição de 88, mas nós fizemos isso em 83, 82, antes de São Bernardo, inclusive, né? E essas questões todas específicas. Então, para mandar uma pessoa embora, eles teriam que conversar com a gente, porque nós chegamos nesse ponto. Questionavam, por exemplo, o tempo de para fazer uma peça. Tem um cálculo que se faz lá que chama do planejamento, o cara faz um cálculo de hora-máquina. Quanto tempo a máquina gasta, leva para fazer uma peça X? 3 horas. Vai ter um cálculo técnico para aquilo ali. E onde que se dá a mais-valia, que eles tiram a mais-valia e exploram? Que eles diminuem aquele tempo, em vez de ser um tempo correto, que é 10, sei lá, 5 horas que você calculou, coloca uma tolerância a mais 6 horas, eles colocavam 3. Você não conseguia fazer nessas 3 horas. Então é para poder tentar aumentar a produção. Então nós começamos a fazer, eu particularmente estudei muito essa parte de cálculo, né? A gente começava a questionar, falou, está errado esse tempo, não está. Então chama o seu técnico, ele chamava o técnico deles lá. Então senta aí, vamos fazer o cálculo. Matemática não tem ideologia, certo? Certo. Vamos aqui, pondo do lado. Ah, por que está dando diferença? Por que a sua é 5, a minha é 4? Ah, então não, mas isso aqui não tem ideologia. Aí o francês olha pro gerente e fala, desse jeito você me desmoraliza, pô, você está perdendo. Aí não dá. Entendeu? Então assim, você começa a disputar o campo que não é o campo nosso, é o campo deles. É o campo da tecnologia. Né? E isso você começa a irradiar dentro da fábrica, né? Começa a irradiar dentro da fábrica, o pessoal começa a aumentar a moral do pessoal. Você começa a aumentar a moral. Então, ao ponto que nós chegamos num acordo com eles que eles não podiam mandar as pessoas embora. Para mandar embora tem que conversar com a gente. Então tinha uma estabilidade relativa lá. Porque se a pessoa quisesse mandar embora, tinha que conversar com a gente. Eles não podiam mandar uma pessoa embora qualquer. Por quê? Porque eles mandaram dois embora lá, e nós readmitimos 2. Readmitimos 2, foi uma greve rápida, uma greve de mais ou menos meio-dia, e essa greve foi que levantou a moral da comissão. Eles foram readmitidos, ter sido mandados embora, foram readmitidos, né? Aí, com uma condição, nós não vamos descontar as horas que eu quero parado. Falei, ok, não tem nenhum problema, pode descontar as horas que nós não trabalhamos, mas nós tivemos uma vitória muito grande. A partir dali, o patrão, um olhou para o outro e falou, ó, vocês perderam o controle da fábrica, agora a fábrica não é mais de vocês. Então nós começamos a avançar nesse sentido. Aí nós fizemos buscamos apoio na avenida, porque eu havia lido um texto numa organização de fábrica na Itália, numa concentração operária tipo a Monfarrege. Monfarrege é uma avenida que só tinha indústria, não tinha casa, residência. Onde uma fábrica significava uma seção daquela grande fábrica que era a avenida. Então isso aconteceu na Itália, eles levaram 10 anos para fazer essa organização. Se eu não me engano, de 68 a 78, na região perto da Pirelli, na Itália, eu não lembro direito a região, eu esqueci. Então, com base nisso aí, foi até o Vitor Gianotti que emprestou esse texto. Com base nessa aí, nós começamos ir para as fábricas ao lado. A fábrica do lado direito, a fábrica do lado esquerdo, a fábrica da frente. Né? Aí que nós fizemos um boletim para poder contemplar a região.
né, que era o Faísca, né? Começamos a fazer o boletim e a comissão ela tem a obrigação de toda, a obrigação, assim, o dever, né, chegamos de toda semana a gente distribuir aqueles boletins ali, naquela região. Então nós passamos a ser reconhecidos como verdadeiro representante. Começamos a intervir em fábrica, inclusive, que não era da categoria, em fábrica química. Tanto é que o nosso patrão lá passou de frente a uma fábrica, estava dando uma greve na Darex, né? E a gente estava dirigindo a greve da fábrica, de uma fábrica química, e que a gente não era química, era metalúrgico. Né? Cheguei lá e falou: Gerard, vem aqui, o que você tem a ver com agora tem a ver com química? Você dirigindo uma greve de uma fábrica química, né? Os caras que estão me enchendo o saco, eles têm uma organização regional lá dos patrões. Ele falou: eu não estou aguentando mais, vocês estão, né, quer dizer, enfim. Nós começamos, e a gente sabia que a gente só conseguiria ficar com a comissão lá dentro se a gente estendesse aquele trabalho para fora. Então nós tivemos uma atuação dentro da fábrica, que foi da organização, teve uma atuação fora, que foi essa atuação, tá certo, que deu resultado. Mas deu resultado porque nós conseguimos andar passo a passo. Quando eu via que não dava um passo para trás para dar dois para frente, né? Então as questões eram discutidas de um modo coletivo, tanto é quando nós mandamos o chefe do Catatal, que ele colocou aqui, fizeram uma greve por causa dele, que era o João Sanfona, que ele terminou ser mandado embora por causa disso. Ele me chamou e falou: eu vou no consulado francês, vamos comigo no carro, eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom. Depois aí tem o intervalo do café, 3 horas da tarde, chamou todo mundo. Qualquer problema que a gente tinha, a gente chamava o pessoal para o refeitório. Vamos para o refeitório. Quando a gente chamava para o refeitório, porque tinha problema, todo mundo já sabia, corre a fábrica inteira para lá. Falou: olha, eu vou sair de carro com o seu Jacques, que era o diretor da firma, vou até, ele quer conversar comigo, né? Se eu voltar com uma proposta diferente aqui é porque ele me comprou, então vocês fiquem espertos que eu vou sair com ele. Então, assim, aí voltava, dava todas as informações. Então, assim, nós passamos a credibilidade para eles. E concomitante com essas questões, a gente tínhamos o jornal, fizemos uma caixinha lá dentro, lá que era da sustentação financeira da comissão, que era um grupo de mais 3 trabalhadores, 3 operários que dirigia com conta do banco, que não tinha nada a ver com a gente, só arrecadava. Inicialmente começou a descontar na folha de pagamento, depois ele parar de descontar. Nós conversamos com o gerente do banco Itaú lá na Leopoldina, a gente recebia pelo banco, o gerente concordou em descontar deles, que eles assinassem para descontar, tipo um débito automático hoje, né? Naquela época não tinha. Então a gente tinha esse dinheiro. Para que servia esse dinheiro? Para fazer boletim, para distribuir na avenida, para alugar ônibus para ir no sindicato, para rodar o jornal, né? Para fazer churrasco para todo mundo, quando a gente juntava 300. A fábrica nossa tinha 150 trabalhadores, mais ou menos. A gente chegava a juntar 400 em toda a família, com churrasco, chopp, etc. E tal. Então era bancado com esse dinheiro, né? Ao ponto de o sindicato dos bancários nos ajudou muito no começo, fazendo o jornalzinho da comissão. E eu falei: quanto que é o jornal? Não, o jornal é gratuito, nós fazemos questão de pagar. Porque as coisas de graça não dá certo, né? Cada um tem que se bancar. Assim como os patrões bancam os deputados para fazer o lobby no Congresso, né, os trabalhadores têm que bancar a gente também para a gente não depender dos outros. Então a gente pagava o jornal, porque era uma forma educativa de a gente estar crescendo junto àquele conjunto de trabalhadores lá que a gente trabalhava. Do lado das coisas, conseguimos uma comissão que foi a da Colômbia, que teve uma boa organização da Colômbia, né? Teve greve, a polícia cercou lá, etc e tal, né? Fizemos vaquinha dentro da Zama, passamos a sacola para bancar a greve dele, praticamente também a gente dirigia a greve junto, né? Dirigia a greve junto. O patrão se sentia altamente incomodado, tá certo? A chefia tinha que falava pianinho com a gente. Eu lembro uma vez, teve um problema lá, não sei se o pessoal vai lembrar, o Nelson está ouvindo aí, o Catatal, o Jabuti, e no meio da fábrica, no meio assim, eu enfiei o dedo na lata de graxa e passei no nariz do gerente lá, com a graxa.
E todo mundo trabalhando. Daí parou de trabalhar, foi uma desmoralização total, né? Ao ponto dele pediu, falou claramente, na frente de todo mundo, pediu uma chance para mim, me dá uma chance, eu quero ficar aqui. Não tem chance, aqui é assim, ou trabalhar certo, não vai ter papo, não tem acordo. Agora, para chegar nesse ponto, não é de um dia para o outro. Você foi um processo, todo um processo que foi caminhando para chegar nesse ponto aí. Como se adquire essa confiança? Também dando um dia para o outro. Porque o trabalhador, ele luta, né? Ele vai junto com a gente para o sindicato, mas ele começa a dar esse espaço quando ele sente que ele tem confiança. Porque às vezes tem aquele cara que confia desconfiando. Não é o caso, tem que confiar. Né? Por que como o Catatal mesmo falou, como que uma empresa do tamanho da Zama, de em torno de 150 trabalhadores, levamos quase que a fábrica inteirinha, se eu não me engano, até gente mensalista do escritório foi mais ou menos 150, a fábrica inteira foi quase que inteira. Mas gente do escritório foi em torno de uns 170 pessoas de lá. Juntando com outras fábricas do lado, uns 200 e poucas para a Assembleia. Determinamos a cabeça de chapa da chapa de 84. Quem determinou foi a Zama. Não foi a Zona Sul, porque a Zona Sul estava dividida entre a chapa do Lúcio Belantame e a chapa do nossa, que era do Hélio Bombardo. Né? Então, assim, a organização ela avançou muito. Hoje eu começo a pensar, falei, bom, como será que nós avançamos tanto? Né? Mas assim, além de tudo isso aí, a gente tinha também um grupo que só ficou conhecido depois, que a gente era um órgão consultivo, que a gente tinha lá de alguns companheiros, que a gente dava formação com eles não eram da chapa, fazia parte da comissão, mas que discutia com a gente, né, forma de alternativa. No caso, a gente sair da fábrica, quem ia assumir a greve depois? Eles assumiam. Né? Assumia a greve, se fosse o caso de demitir a comissão. A polícia invadiu 2 vezes a fábrica para tirar a gente de dentro. Uma vez não conseguiu tirar porque os peões pararam, então foi aquele reboliço total lá. Né? Foi uma cena de guerra. Uma cena de guerra. Nós fomos reintegrados, fomos mandados embora de lá, fomos reintegrados, entramos pela porta da frente novamente, destituindo a comissão que ele fez uma comissão frajuta, destituiu, ficou valendo a nossa, destituímos a CIPA, elegemos uma nova CIPA e colocamos uma frase lá, né? A comissão voltou para mandar, e já enfraquecido. Nós voltamos enfraquecidos, porque ele mandou embora 3/4 da empresa, mandou embora mais ou menos 100 operários, ficamos com 50. Para acabar com a comissão, eles tiveram que fazer o seguinte: praticamente fechar a fábrica. Eles não tiveram outra alternativa. E quando terminou toda essa história, toda essa saga, e quando terminou, ele me chamou e me cumprimentou ainda. Ele falou: eu quero te cumprimentar, porque você conseguiu me ferrar, você ganhou a luta. Eu achei que vocês fossem fazer uma greve quando ia mandar todo mundo embora, vocês não fizeram a greve, vocês não deram nem a chance de mandar vocês embora sem direito. Você ganhou. Pode ficar tranquilo que daqui para frente eu não vou fazer má referência de vocês, nada. Podem dar trabalho para os outros, porque eles deram risada na minha cara, agora eu quero que vocês lá fora organizem o pessoal para eu dar risada deles agora. Eles me encheram muito o saco aqui, os grupos empresariais. Então, e eu me sinto muito honrado de ter participado disso, foi um orgulho para mim, né? Acho que foi o maior feito da minha vida nesse sentido, né? Então, a questão da consciência é bem o que dizem. Uma luta vale mais do que 100 boletins, do que 1 milhão de boletins. Porque numa luta você sabe quem está do seu lado, quem está contra você, quem está em cima do muro. Né? Então, a formação nossa se deu na luta interna, na luta externa e na formação teórica também, na associação que a gente fazia.
algumas pessoas para dar curso mesmo de oratória, curso da classe trabalhadora, como que foi o surgimento das lutas operárias, etc. Né? Eu tenho uma formação de instinto, né, que eu fui desde a greve de 68, daqueles negócios de Senai, anarquista, eu tenho uma formação, vamos dizer, meio anarquista, tá certo? Eu acredito na organização da base forte para poder, né, quer dizer, que é a democracia direta, a democracia operária. Então, eu acredito nisso. Né? E acredito que o movimento não vai para frente porque os responsáveis são os que dirigem, não são os peões. Está fraco o movimento? Tá. Quem que é culpado? Quem está organizando. Não organizou direito, por isso não acreditou, recuou. Então nós não podemos culpar a geração nova, a mulher, né? Porque nós somos responsáveis, às vezes, né? Porque a vida é uma escola. Né? E ensinar, assim, a pessoa a decorar é uma coisa, ensinar a pessoa a aprender direito, saber o caminho é diferente. Né? Então, a formação ela foi, assim, se deu na porta da Ford, da Solidariedade. A gente tinha solidariedade com as outras empresas quando estava em greve, ia para a porta, né? Ajudar a categoria, participava do sindicato. O sindicato, por exemplo, eu vi você perguntando aqui, o sindicato, a subsede do sindicato da Leopoldina, nunca o sindicato ganhou uma assembleia lá. Nós ganhamos todas as assembleias, todas as assembleias. Tem uma vez que eles tentaram impedir a gente de falar na assembleia, foi até o que falei, foi na inauguração da subsede. Então estava lá, era perto das eleições de 84, das eleições dos metalúrgicos de 84. Então estava lá o Aurélio Pérez, estava o Zé Ibrahim, o Hilário, que era o Bigode, que era o diretor do coisa, vários diretores sindicais, né? E lotado lá, a comissão de fábrica da Rádio Frigo, de outros lugares e tal. E aí a gente tentava se inscrever para falar, não podia falar, não estava escrevendo, não dava direito a falar, vai, fala. Aí o pessoal começou a gritar, fala Zama, fala. Foi insustentável, o último morador vai falar agora, o Aurélio Pérez. Ele falou, olha, eu não quero interferir, o Aurélio Pérez era um metalúrgico, ele era do PCdoB. Ele falou, não quero interferir na condução dos trabalhos, mas o companheiro da Zama tem todo o direito de falar aqui, porque eles estão bem representados aqui. Então foi obrigado a abrir. Abriu. Nós falamos, ó, a gente agradece o direito de poder falar da nossa casa, que é o Sindicato Metalúrgico, queremos dizer, somar com as outras comissões de fábrica que está aqui, e tal, e daí foi um estouro, né? Todo mundo ficou do nosso lado, aí foi a história do Bolinho, né? Comemos todas as coxinhas dos caras, os quibe que tinha lá e tal, né? E ao ponto do Joaquinzão ter falado para mim uma vez, falou assim, ora, por que vai fechar a subsede? Falou, ora, Geraldo, Joaquim falou para mim isso aí. Nós não podemos engordar cobra embaixo da cama. Não tem sentido aquela subsede lá. Vocês que mandam lá, subsede lá não é do sindicato, é da oposição. Então, por isso que eu vou fechar. Fechou. Ele brigou hoje. Ele falou, não vou engordar cobra embaixo da cama. Ponto. Na associação estava... A Nádia que dirigiu ficou praticamente era a cabeça dali, né? A cabeça dali. Vinha algumas pessoas, né, da oposição, o Carducci chegou aí muitas vezes lá, o Vito, o Virgílio para dar curso de formação, o pessoal da reconstrução, Marinho, os Regis, né, enfim, o pessoal que girava em torno da gente, trabalhava com a gente, todos participavam lá de formação. Na redação do jornal. Na redação do jornal era a gente mesmo que fazia, mas ajudava, né? Esse pessoal que era do inimigo do rei, os anarquistas na época, né? O Renatinho, né? O Bigode, Zé Carlos, né? O pessoal anarquista trabalhou, ajudaram muito, né? Na diagramação do jornal, né? Ensinaram pra gente, eles faziam questão de fazer, mas ensinar pra gente aprender.
Entende? É isso, né? Eu acho que outro feito que eu acho que foi muito importante ali na Zama foi a questão das faixas salariais, né? Pra você ter uma ideia, você tem uma categoria de ferramenteiro, né? Não lembro dele quantas faixas tinha, mas você tem salário A, B, C, D, E, F. O cara sair daqui e chegar aqui em cima, você leva. E aí joga um contra o outro. O grande problema das faixas é que você joga o companheiro seu contra você e vice-versa. Então, como nós reduzimos as faixas, ficou duas faixas, uma e outra. E para ir para outra tinha alguns critérios. Depois de 2 anos era obrigado a ir para outra. Então nós quebramos isso aí, né? Quebramos esse tipo de coisa. E a questão da hora extra, de não poder fazer hora extra. Fazer hora extra tem que conversar com a gente. Então, assim, praticamente a fábrica, a gente tinha participado da fábrica. Ao ponto dele falou, ele levantou, uma vez ele levantou, o Nelson tá aí olhando no monitor, o Jabuti, o Catatal, tá faltando ainda o Pedrão que tá pneumonia, que hoje não pôde vir, né? E falta mais um nosso aí, no caso seria o companheiro Arsênio que faleceu, mas ele levantou numa reunião, ele levantou no meio da reunião, falou, senta aqui no meu lugar, Geraldo, a fábrica de vocês, e saiu, foi embora, saiu da porta, foi embora, deixou a gente lá, pode pegar, a fábrica de vocês. Aí nós fizemos eleição para gerente, etc e tal, né? Só não da Soviética. Aí fizemos aquele jornalzinho, a fábrica é minha. Né? Então nós chegamos num ponto de organização que é um negócio impensável dentro do capitalismo. Qual a divergência que a gente tinha contra as comissões? Nós levamos o pessoal da Ford para falar lá na nossa assembleia. Nós nunca conseguimos entrar dentro da Ford. Talvez não porque eles não quisessem, porque a Ford não autorizava. Né? Não autorizava. Então a gente tinha esse relacionamento com o coletivo da fábrica que nos bancava. Né? Quando o peão aprontava lá com o chefe, ele falou, eu vou jogar a comissão em cima de você. A gente não ia não, você brigou com o chefe, briga você sozinho. Você não arrumou? A nossa briga aqui é coletiva, não é individual. O cara não gostou de você. Você fez coisa errada, não vamos defender coisa errada. Você matou a peça, não sei o que, tal, faz as coisas erradas, não vamos defender isso aí. É uma questão pessoal sua. A gente defende as questões de cunho coletivo. Não estamos aqui para discutir questões individuais, né? Questões individuais. Então, tem todas essas questões aí, nós fomos pegando esse traquejo aí, o pessoal começou a confiar. Aí o problema, quando saímos de lá, um foi para uma fábrica, outro foi para outra, eu fui para a Sofunge, uma grande empresa, outro foi para a Caterpillar, o pessoal começou a dirigir greve em outros lugares. Então nós formamos várias lideranças que se espalhou por aí. Né? É uma experiência que ela é incorporada à nossa vida, aliás, à nossa alma, fica dentro. Né? E é prazeroso você saber que uma experiência que deu certo e que você pode andar de cabeça erguida. E que nunca negociamos assim, sozinho também. A única vez que eu lembro que eu fui sozinho foi quando eu fui para a Aliança Francesa junto com ele, mas nunca sozinho. Quero conversar com você, vem mais 2, 3 junto comigo. Por quê? Porque a pessoa está suscetível a ser corrompida. Então não dá para fazer negociação só. Até hoje quando qualquer lugar vai fazer qualquer negociação, tem que ir junto. Uma pessoa tem que estar junto, tá? Então tem algumas questões que é educativa, que eu acho que são fundamentais aí para a gente adquirir e manter a confiança dos outros. Tem tudo a ver. Se pegar o Congresso da Oposição de 79, tem que... é a materialização da proposta da oposição, que é a Organização Local do Trabalho, né? Só que nós fomos além. A Organização Local do Trabalho para quê? Para negociar a questão do salário, a questão do valor do salário. A questão só do valor do salário
Nós discutimos dentro da sociedade capitalista civilizada. Não era só essa questão, nós queríamos discutir, nós fomos discutir também a opressão. Por que nós estamos sendo oprimidos? Mas tem tudo a ver, porque a oposição nasce em cima do quê? Dessas organizações quer dizer, defendendo a organização local do trabalho. Né? Em 78, 79 foram formadas centenas e centenas de comissões. Quantas existiram? Poucas. Por quê? Porque não tem solidez. É a mesma coisa você fazer um edifício sem uma base sólida, ela não se sustenta. E depois tem uma comissão para quê? Só para bater papo com o patrão? Para o trabalhador não interessa isso. Porque muitos trabalhadores não aceitam o sindicato, porque o sindicato não se faz presente na vida dele, não é importante para ele, ele acha que não é. Né? Ele não vai se autoconscientizar e achar que é. A gente que tem que dizer para ele, mostrar que é importante para ele poder começar a caminhar junto com a gente. Né? Mas eu considero de fundamental importância a questão da formação teórica, mas a formação teórica, só teórica em si, o cara vira um intelectual, vai dar aula na universidade. Só. Está cheio de gente. Porque se a teoria só a teoria funcionasse, não existiria revolução, né? Então, não dá certo uma coisa descasada da outra, né? Também. Então, Osasco, a proximidade de Osasco era um município de São Paulo, não era um município independente, não era uma comarca. A partir de 62, 63, Osasco passou a ser uma cidade independente. Então, Osasco e a Vila Leopoldina é carne e unha, é perto, do lado, está na fronteira. Então, como é uma região muito industrializada, Osasco, Jaguaré, Vila Leopoldina, Vila Anastácio, Lapa, então essa região, e as pessoas normalmente procuram o trabalho próximo da sua casa, da sua residência. Quer dizer, eu moro aqui, sei lá, eu moro em Osasco, eu não vou procurar trabalho em Santo André. Fica muito longe, eu procuro trabalho Carapicuíba, Lapa, Leopoldina, no entorno por ali. Né? Então, isso era muito... antes de baixar essa crise de desindustrialização da indústria sair de moda, as concentrações operárias, Vila Leopoldina, Nações Unidas, Socorro, né? Elas eram muito... O pessoal que trabalhava nessas regiões, normalmente era do entorno dessa região. Então se facilitava, porque as grandes empresas, normalmente a gente trabalhava em grandes empresas, sempre quando você ia para uma outra, você conhecia. Por exemplo, quando eu fui trabalhar na Promoveri, saí da Caterpillar, a Promoveri é uma empresa em Osasco. Mas mais de 60, vamos dizer, uns 70% da minha turma do Senai trabalhava lá. Porque eles já tinham feito o Senai para a Promoveri e estava lá ainda na Promoveri. Então quando eu entrei, eu já tinha um ambiente. São aquelas pessoas conhecidas, ou que trabalhou numa empresa próxima, naquela a Brasesca, que era em Osasco, ou na Caterpillar. Então, assim, ele trabalha sempre na mesma região. Então, o que isso facilita no trabalho? Porque quando você conhece a pessoa, você não precisa se apresentar para a pessoa, ela já conhece o caráter dela, já sabe que é uma pessoa gente boa, que joga bola, né, que vai nas festas, etc. E tal. Então, você veja, em Osasco. Estudei, fiz o primário em Osasco, fiz o ginásio em Osasco, fiz o Senai em Osasco, servi o exército na região, jogava bola, igual o espingarda, né? Então você conhecia muita gente, ia nas festas, né? Então você tem muita gente, né? Então hoje está um pouco mais difícil, porque não existe mais essas concentrações fabris. Então, para você encontrar com uma pessoa que trabalha na mesma empresa já é difícil. Porque, primeiro que em Osasco, por exemplo, não tem mais empresa. O que tem lá é supermercado, shopping e tal. Então, só você trabalhou no shopping, foi trabalhar no outro shopping e encontrou uma pessoa que trabalhava no mesmo shopping. Mas não é mais o caso nosso, da década de 60, 70, 80. Né? Mudou um pouco essa geopolítica das empresas metalúrgicas, né? Mudou muito, né? Então... facilitava nesse sentido, né, que você tinha, vamos dizer,
o seu discurso, a sua história já tinha um pouco de eco naquele pedaço, né? Então, mas, na verdade, assim, pegando a questão da formação, não se pode ter uma formação, por exemplo, não é que não pode, poder pode, existe, sim. Nós entendíamos assim que a comissão, cada um tinha que participar desses eventos. Então, assim, não podia só eu que era coordenador da comissão, ou o Nelson, que era o vice-presidente, participar de tudo. Então, uma vez vai eu, outra vez ia o Arsênio, outra vez ia o Jabuti, outra vez ia o Nelson, e assim por diante. Então, nós chegamos a ir para Franca, né, se eu não me engano, foi eu e o Jabuti, para Franca, para falar sobre a organização do lugar do trabalho. Chegamos a ir para Vitória, para outras regiões de São Paulo, para São Bernardo, Santo André, Santa Maria, né, várias regiões. Então sempre ia fazendo um revezamento. E quando tinha uma greve de determinadas fábricas, a gente já ia lá para dar solidariedade. Às vezes levava alimento, lanche, tá certo? O material, ia prestar solidariedade, porque a solidariedade é uma ferramenta importante na formação. Não existe uma pessoa, vamos dizer, não existe uma pessoa consciente se ela não é uma pessoa solidária. Sem solidariedade não vai existir convivência humana, etc. Tal. Quem não é solidário não é de esquerda, é individualista. Né? Então a gente tem que quebrar a questão da individualidade, do projeto individual, processo coletivo. Então a questão do relacionamento ela é importante. Então, nesse caso, nós éramos muito aceitos em São Bernardo do Campo. Eles têm uma diferença muito grande com a oposição, porque a questão ideológica, né, de modo de pensar o sindicato do jeito de pensar do outro, então dá muita divergência. Existe divergência de cunho político, né, ideológico. Mas quando nós fomos dispensados das armas, vamos mandar embora se tem direito, porque essa parte talvez eu tenha pulado, eles mandaram a fábrica inteira embora, lote de 20, 50, né? Nós decidimos que não ia fazer greve. Por que nós decidimos que não ia fazer greve? Porque eles tiraram toda a produção da fábrica, não tinha mais o que trabalhar. Não tinha uma peça para fazer. Então, e a produção, né, o trabalho, é um combustível para a gente. Se a gente não tem aquele trabalho para fazer, você não tem o combustível. Então como que você vai fazer uma greve, então? Sim, né? Então nós optamos por não fazer greve. Optamos não, a Assembleia determinou por não fazer greve. Então, quando chegou nesse ponto, né, estou voltando atrás só para entender. Quando chegou nesse ponto, ele me chamou e falou, nós vamos mandar 75% da fábrica embora. Eu falei, vamos chamar a Assembleia no banheiro, no restaurante. Fomos todo mundo para o restaurante, e nós colocamos lá o que estava acontecendo, ia votar se fazia ou não, né? Colocamos toda essa questão, reunimos sessão por sessão lá outros dias, obviamente, na associação, discutimos e tal, fomos para lá, para uma Assembleia Geral, onde a gente ia votar se ia fazer greve e tal. Né? Então existia a proposta de fazer greve, de ocupar a fábrica, etc. E tal. Eu fui contra. O companheiro Arsênio foi a favor da greve. E nós tivemos, daí participou todo mundo lá, inclusive o escritório participou, tinha em torno de umas 200 pessoas, contra a greve, a favor da greve só teve 7. Foi a proposta no companheiro nosso da comissão, do Arsênio. Porque a gente não tinha o que fazer. Foi aí que o patrão falou que ele ganhou mesmo, até na hora que ele achava que, né, eu falei para ele, greve pra gente é uma questão de princípio, um método de luta. Greve não é princípio. Não tem como princípio fazer greve. Teve greve que é contra a gente. Né? Então, e nós fomos o último lote a ser mandado embora. Como nós assinamos,
Aí nós entramos com processo e tal, fomos readmitidos. Nesse período nós ficamos fora, foi acho que 3 meses, eles começaram a vender as máquinas. Algumas máquinas que eles não iam ficar com todas. Então nós ia atrás do caminhão, né, falava não sei o quê, parava o caminhão, marcava o número da máquina, a gente ia para leilão, não sei o quê, fizemos um. E passamos vários sindicatos, São Bernardo, Campinas, Sorocaba, enfim, São José dos Campos, etc. E na época, o sindicato, alguns representantes do sindicato dos metalúrgicos de Santo André, na época era a Convergência Socialista, o Mancha, né? Eles fizeram uma manchete no jornal, eles tinham um jornal que chamava o... Alicerce, não? Não, Jornal da Convergência, não é... Versus... Não lembro. O jornal deles tinha um nome... Ele tinha um jornal, tipo o Trabalho, tinha um jornal lá. Comissão de Fábrica, primeira página, Comissão de Fábrica da Zama, junto com a Comissão de Fábrica da Volkswagen São Bernardo, unidos para atrair os trabalhadores. Saímos como traidores, né? Ainda somos São Bernardo, São José dos Campos, para dizer para os caras, ó, nós não somos traidores. O Mancha, o Mané, participou da Assembleia que teve lá fora para a gente decidir, e eles não abriram a boca nesse sentido. Nós trabalhamos com a democracia, né? Então, assim, nós tínhamos divergência. E São Bernardo não reconhecia que a gente tinha divergência mesmo bancária. Então, assim, quando nós vamos pedir dinheiro, o Okamoto falou para mim, o Paulo Okamoto, falou, olha, vocês são foda, pesa no meu pé, tá, mas eu não posso negar dinheiro para vocês. Que uma coisa eu tenho que tirar o chapéu para vocês, vocês são fodidos. Bom de trabalho, mobiliza, dinheiro está aqui, deram dinheiro. E nós devolvemos dinheiro para eles depois. A hora que nós recebemos, nós devolvemos dinheiro. Devolvemos para todos os sindicatos, né? E quem foi uma ponte muito grande nesse sentido foi o de Campinas, o Duarte, como é? Durval. O Durval. O Durval falou, foi o que, naquela época, era da direção Nacional. Eu era da direção nacional dos metalúrgicos, do partido à parte. E aí ele bancou lá tal. Bom, então, assim, comecei uma boa relação. Tanto é que tive uma boa relação com o Lula nesse sentido, né? Tanto é que em 87 eu fui uma ponte para conversar, porque tinha uma divergência com o Cardoso e tal. O Lula queria conversar comigo, mas não queria. Tem esses negócios. Mas assim, nós tínhamos uma boa relação. Porque, independente da posição política, da questão ideológica, a gente reconhece no adversário o trabalho que ele faz. E ele reconhece na gente. Então, quando a pessoa tem trabalho, você fala, o cara te ouve. Quando você só tem discurso, ele manda você se foder, né? Falando português, claro. Então não dá. Sabe? Porque nós temos que discutir assim, quantas pessoas você leva na Assembleia? 10, você 15, eu 20, eu nenhuma. Então eu não tenho que falar nada, não adianta ficar dando receita lá. Entendeu? Então você tem que trabalhar com concreto, que é a massa. Então, eu particularmente tinha um bom trânsito em São Bernardo, né? Não só tem um companheiro que faleceu lá, o Araújo, né? Dava, né? O Vicentinho, uma boa parte o Betão, conheço muito ele do sindicato lá, então sempre assim, temos divergência, mas ele sempre me respeitou, por causa da comissão. Então você ia falar, olha, você, né? Então é isso, né? O que fica o seguinte, fica que foi uma experiência onde a democracia operária exerceu, né, comprovou que dá certo, você pode conversar, que a Assembleia é soberana, isso aí é importante, né? Fica uma experiência de que o projeto não pode ser individual, tem que ser coletivo, né? A questão individual é uma questão assim que termina ferrando com toda a organização, não só do local de trabalho, como politicamente e tal, porque o cara fica em torno dele, né? Vira o eu, né? Então, assim, nós vamos o seguinte, quando a gente tem que nós temos que começar a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, não na primeira pessoa do singular, tá? Então é nós, não eu.
O eu é a questão individual e o nós é uma questão coletiva. Então, eu acho que essa experiência, eu acho que era fica como assim, como estudo, como uma reflexão para quem queira trabalhar a organização do local do trabalho. Tá? O problema, sabe o que é? Assim, o que eu aprendi, mesmo com aquela fala inicial da Itália lá e tal. Sabe? Acho que os covas, né? Que você está falando, os covas. Que eu acho, quer dizer, cheguei à conclusão é o seguinte: as organizações que estão no movimento operário, elas vão desde independente a várias organizações que vêm assim, de representação de partidos políticos. O cara que é, por exemplo, do PCdoB, o cara que é do, sei lá, do partido X, do partido Y, ele cumpre, dentro daquele coletivo que ele está trabalhando, o comitê central dele determina. E vai em conflito com essa democracia operária. Então, em vez de eu defender o que é comum ali, eu defendo o que o meu partido manda eu defender lá. E o cara que manda eu defender lá isso aí, é um burocrata que não sabe o que está acontecendo na classe trabalhadora. Ele acha que ele fala pelos trabalhadores, pô, não pode. Não é que não pode, poder pode, não deve. Então falou, é bom isso para os trabalhadores. Quem decide que é bom ou não para os trabalhadores é os próprios trabalhadores. Se um comitê central, um cara de fora, fala para o seu centraliza o seu militante e fala, vai lá no movimento operário e fala isso, entendeu? Ele quebra a democracia operária da base. E aí não vai para frente, aquela história, né? Os anarquistas juntavam 50 mil trabalhadores, 100 mil, etc e tal, na greve de 17. Depois fundou o Partido Comunista, como diz aquela peça do Bellatiol, e hoje tem o Partido Comunista, mas não reúne 10 pessoas. E antes reunia 50 mil. Por quê? Porque naquela época, o que eles faziam? Tinha teatro, tinha convivência social, tinha festa, tinha quiropita não sei aonde, lá no Brás tinha não sei o que tem. Então, juntava todo mundo e a partir dali se discutia as questões comuns. E o partido? O partido discute o quê? A questão que interessa para ele, que é a questão do poder só. O poder para quem? Para eu, para ela, para não sei para quem então. Então, termina dando, no meu entendimento, tem um choque de método. E muita gente não entende isso aí. Né? Muitos intelectuais não entendem isso aí. Eu lembro uma vez que eu estava na casa do Maurício Trachtenberg, né? Para quem não conhece, o Maurício Trachtenberg foi um sociólogo, né? Professor, estudou muito a questão da organização operária, tal, anarquista ele. E eu estava na casa dele e chegaram as alunas dele da Unicamp de mestrado lá, que ele era orientador lá. Aí a mulher dele chegou e falou, demigou hoje, falou, eu achei. Maurício, tem umas alunas da Unicamp que quer falar com você. Foi, Maurício, pode atender as alunas. Não. Elas têm tempo para atender depois. Agora estou conversando com você, estou vendo se eu aprendo alguma coisa aqui, então deixa elas que elas têm tempo, aí depois eu repasso para elas. Entendeu? Então, assim, pensamento diferente de um cara do Comitê Central, não sei de onde, né? Mas, assim, por falar esse negócio do Comitê Central, o meu companheiro, nosso companheiro é o Bigode, né? Muito meu amigo hoje e tal, né? No final nós fizemos umas pazes com ele, que era o diretor sindical do pedaço lá. Entrou lá na fábrica, falou na Assembleia, né? Normal. E eu estava trabalhando na Sofunge e tal, deu uns problemas lá, né? O Comitê Central do PCB, Partido Comunista, ficava na rua Francisco Miquelina. Me fizeram um convite para ir lá para conversar. Fui lá para conversar, o cara falou claramente, falou, olha, eu quero fazer um acordo com você, nós vamos te preservar, mas vocês não façam isso com nossos militantes, estão acabando com o nosso militante, ele não consegue mais fazer nada. Dá para a gente fazer um pacto? Ele falou, dá. Ele não entra no nosso campo, ele não dele, não. Fizemos uma trégua com o Bigode. O Bigode sabe disso, eu já falei para ele. Ele estava junto, aliás, nesse dia. Rapaz, fazendo uma varredura, né,
uma varredura, eu acho que missão cumprida nas armas, viu? Eu acho que eu pensei junto com os companheiros, né? Tudo direitinho, acho que foi tudo planejado, certo? Nós tínhamos uma questão muito importante lá, que era a questão das pesquisas. O que era pesquisa? A gente fazia uma pesquisa junto a todos os trabalhadores, se eles se identificar, obviamente, como que estava sendo a atuação da comissão, as críticas, etc e tal, as sugestões. Então eles faziam, ó, fulano, outro dia um cara me falou lá, o Geraldo é muito arrogante, pô, empina o nariz, não sei o quê, o outro é não sei o quê, outros elogiavam e tal. Né? Eu devia propor isso, propor aquilo, e tá ótimo e tal. E na medida que essas pesquisas foram avançando, nós percebemos que foi melhorando. Por quê? Porque a gente sabia que o erro ia corrigir aquele erro. Corrigir aquele erro, né? Então, assim, eles realmente participavam, né? Então, essas pesquisas elas foram muito importantes. Foram muito importantes. Alguém de fora fazia? Não, a gente fazia, depois tabulava. Fazia assim, fazia lá na associação, distribuía, os caras colocavam numa urna lá e tal, né? Tá certo? Sempre tinha esse... A gente costumava fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente fazia também nas assembleias, a gente colocava uma proposta, nunca votava a proposta no mesmo dia. Por quê? Os caras votam sobre forte emoção do lado da pessoa. Então, ó, a proposta é essa, 3 propostas, pensa, o cara vai pensar. Aí vai para a sessão, o cara discute com um, discute com o outro, discute com o outro, discute com o outro, conversa tal. Quando nós vamos colocar em votação no dia seguinte, normalmente tá madura aquela questão. Não é uma questão votada no vamos do vapt-vupt. Porque daí fica aquele negócio, né? Você faz um belo discurso, convence todo mundo, o cara vota, depois que votou, eu votei em merda. Por quê? Porque já passou. Eu não sei se isso também é muita democracia, não, viu? O cara votar sem estar claramente definido não, sem estar claramente esclarecido na cabeça dele o que ele está votando. A gente pegou o comando da greve lá na Mofa Régio. Nós estamos lá de manhã, acho que era umas 4h30 da manhã, então, e a polícia chegou e prendeu o Hilário, que era o nosso diretor sindical. E tinha o pessoal do PCdoB lá, que era outra parte. E nós fomos para cima deles, porque a gente não achava justo estar prendendo isso aí. Aí o pessoal do PCdoB me falou assim, mas você não é contra ele? Falei, nós não somos contra ele, a gente é contra a proposta dele. Mas não vamos ficar do lado da polícia no momento disso aqui, nós estamos juntos, aqui é uma frente. Nós estamos contra, temos divergência de algumas propostas deles, ideológicas e tal, mas não somos a favor da polícia, está pegando, né? Então, mais ou menos nesse sentido aí. Foi mais ou menos nesse sentido. Mas teve vários casos, né? Assim, nós tivemos. O Luiz Carlos Prestes esteve lá na avenida, nós fizemos. Eu, inclusive, tive o prazer de apresentá-lo lá no caminhão de som, né? Então, nós conversamos mais ou menos 1 hora com ele, foi uma aula de história. Ele contou toda a história dele desde 1922, quando ele saiu desde 1922 até ele voltar para o Brasil novamente. Né, até autografou lá para a gente um caderno que a gente tinha das armas lá, né? Então, assim, bem interessante isso, acho que faz parte do movimento, né? Acho que é por aí, né? Quer perguntar mais alguma? Não, a minha Beleza? parte está espetacular.